Olá, turminha! Vamos a mais uma aula de ciências. Hoje é segunda-feira, primeira aula da semana. Já tivemos aula de história, tá certo? Nós estamos falando sobre vida e evolução. Estamos falando sobre cadeia alimentar. O que é que vocês vão ter que fazer hoje? Vamos ver. Vocês vão ter que ler o texto na apostila e depois realizar essa atividade aqui. Vamos ao texto? Querido aluno, querida aluna, na aula de hoje vamos aprofundar um pouco mais nossos conhecimentos sobre cadeia alimentar. Para isso, vamos analisar a pirâmide abaixo. Olha, porque as plantas aqui de baixo, aqui embaixo, elas são os produtores. O que são os produtores, professora? Os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento. Nós já vimos, elas produzem o seu próprio alimento através do quê? Através da fotossíntese, tá? O que é fotossíntese? Ela se alimenta das coisas da natureza, tá? Ela nasce, ela cresce, ela se desenvolve, tá? E depois elas morrem. Mas esses produtores alimentam consumidores, são chamados de consumidores. E são chamados de consumidores primários. Por que são chamados de consumidores primários? Porque eles se alimentam dos produtores, tá certo? Os consumidores primários se alimentam dos produtores. Eles não produzem o seu próprio alimento, então precisam de outro alimento. Os consumidores primários também são chamados de herbívoros. Por que herbívoros? Porque eles se alimentam de folhas vegetais, frutas, tá certo? E daí nós temos os consumidores secundários. Esses aqui, ó, os consumidores secundários. Geralmente, os consumidores secundários, eles são carnívoros. Por quê? Porque eles consomem carne, tá? Eles comem outros animais, tá? Outros animais. E daí nós temos também os consumidores terciários, que também são carnívoros. Eles consomem eles se alimentam dos consumidores secundários. Os consumidores secundários se alimentam dos primários. E os primários se alimentam dos produtores. E os produtores fazem a fotossíntese. Como o próprio nome diz, eles produzem o seu próprio alimento. Entenderam? Espero que sim. Vamos ver um pouquinho mais abaixo. Criançada, mais abaixo, nós vemos assim, ó. Herbívoros são os consumidores primários, tá? Os herbívoros são aqueles consumidores primários. Eles se alimentam de plantas. Temos os carnívoros, que são os consumidores secundários. Eles se alimentam de carne. Ó, esses se alimentam de plantas e esses se alimentam de carne. Daí nós temos os onívoros, que são a espécie de animal que se alimenta tanto de outros animais quanto de vegetais. Tanto de um quanto o de outro. Por exemplo, aqui, ó, o ser humano, ele se alimenta, não se alimenta de carne, plantas, legumes, frutas, verduras. Nós nos alimentamos de tudo. Acho que é a única espécie que se alimenta de tudo. Depois nós temos o urso, nós temos o rato, que é o rato comum, temos o gambá, tá? Entre muitos outros, são exemplos de animais onívoros. Então, nesta cadeia alimentar que nós vimos aqui em cima, nesta cadeia alimentar, isso é chamado de cadeia alimentar, só está em forma de pirâmide. Mas nesta cadeia alimentar que nós vimos aqui em cima, o ratinho, ele é um onívoro.
O que é um onívoro? Que se alimenta tanto de carne quanto de outras coisas, que ele não gosta de queijo, de doces, de guloseimas. Pois é. Então, ele é carnívoro e herbívoro. Então, ele é um onívoro, certo? Aí nós temos também aqui, ó, consumidores terciários, que se alimentam de consumidores secundários. Então, por exemplo, a lavoura alimenta o grilo alimenta o frango e o frango alimenta o homem. Certo? Entendidos? Espero que sim. Agora vamos às perguntinhas. O que vocês vão ter que fazer? A atividade de hoje, vocês vão ter que sublinhar e definir na cadeia alimentar. O que é sublinhar? É riscar, tá? Você vai riscar a frase toda que define a cadeia alimentar, que diz o que é a cadeia alimentar, tá certo? Será que é a produção do próprio alimento pelos seres vivos? Será que é a B? Transferência de energia de um ser vivo para o outro por meio do alimento. Não é difícil não, hein? Número 2. Em uma cadeia alimentar, os produtores são... Vejam bem, os produtores são aqueles que produzem o seu próprio alimento, tá certo? Então, tá. 3. Como são chamados os seres vivos que dependem de um outro ser vivo para se alimentar? Será que eles são os decompositores, consumidores ou produtores? Produtores, quem produz o seu próprio alimento. Decompositores são aqueles que decompõem a matéria, ou seja, o alimento. 4. Os seres que se alimentam de vegetais e animais mortos são os produtores, consumidores ou decompositores. Vocês vão observar aqui, ó, no 5. Estão vendo essa cadeia alimentar? Observem esse esquema de cadeia alimentar, do que cada ser se alimentou, e anote aí. Você pode começar pelo gavião. O gavião se alimentou. O gavião, ele é o quê? É um consumidor que se alimentou da cobra, que é um consumidor carnívoro, que se alimentou do sapo, que é um consumidor carnívoro, que se alimentou da lagarta, que é um consumidor primário, que se alimentou da planta, que é um produtor. Ok? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Ok? Beijos. Até a próxima.